Muito bem, gente. Boa noite mais uma vez. Nossa, gente. Tá aqui. Boa noite. Eu sei que está acabando o ano, né? Acabou janeiro. Já está encerrando o ano 25, mas ainda faltam uns dias ainda, não é verdade? Pois é, gente. Essa noite eu queria falar com vocês. Eu queria falar com quem são os lá, né? Eu queria nessa noite convidar vocês a refletir. Nós vamos começar essa série, né? Que nós denominamos imersão e enraizados em Deus. E esse é o desafio nosso nesse mês, é nós buscarmos entender o que significa essa profundidade de Deus, o que significa a espiritualidade cristã. Porque existem diversas espiritualidades, diversas. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai encontrar diversas formas. Mas nós estamos aqui, nós queremos falar sobre essa espiritualidade cristã, que é esta que nos traz a dimensão de que nós temos um Pai que está nos céus e que esse Pai nos ama de uma forma incondicional. E nós chamamos isso mediante a graça. Então, a partir disso, eu quero falar com você sobre esse mês, neste domingo, sobre profundidade espiritual, mergulhando no coração de Deus. E por que esse é o primeiro tema dessa forma? Porque nós entendemos que para você enraizar o teu coração em Deus, você precisa... Acho que lá eu sou mais lá. Está certo? Está certo. Então, né? O celular pode sair. Eu queria então que você pudesse pensar sobre essa profundidade. Porque para estar enraizado, eu primeiro preciso plantar, e a raiz desenvolver. A necessidade de você cavar um buraco e colocar ali a planta para que a raiz fique ali, não é? Não é assim que funciona? Quem planta aí, quem gosta de plantar, é dessa forma. Então, quando pensamos em enraizados em Deus, nós precisamos então buscar uma profundidade com Deus. E buscar a profundidade de Deus é você mergulhar no coração de Deus. Mergulhar no coração de Deus. Então, essa espiritualidade profunda nada mais é que um convite para nós, eu e você, sairmos da superficialidade e mergulhar em algo mais profundo. E aí você pode pensar, mas pastor, eu sou crente, pastor, eu vou na igreja, então eu não sou superficial. A questão aqui, gente, é entender que nós vivemos num mundo onde distrações, onde a pressa, onde várias coisas têm transformado a nossa fé em uma fé rasa. É uma fé rasa. E aí não adianta, e não importa quantos domingos você vem à igreja. Não importa. Mas o que importa de fato é se você tem buscado viver uma comunhão verdadeira com Deus em todo o tempo. E Deus nos chama para esse relacionamento íntimo. E é só você analisar. Eu vou um exemplo muito simples aqui. Jesus, quando ele viveu, quando ele esteve entre nós tínhamos algumas pessoas ali, tipos de pessoas. Então nós tínhamos aqueles que estavam olhando para Jesus, certo? Acreditavam em Jesus, porque via lá os milagres e andava, seguia Jesus até, a multidão. Isso era alguns lá dos evangelhos, certo? Mas tinha aqueles que não somente andavam e seguiam Jesus, mas eram íntimos de Jesus. Eram íntimos de Jesus. Jesus chamava algum deles para retirar, para conversar, para orar, para estar perto.
viam coisas que nem sempre a multidão via, mas somente eles. Os íntimos de Jesus. Então, nós temos, em tese, não deveria ser assim, mas a Bíblia já nos traz essa dimensão, tipos de crentes ou cristãos. Porque crer é fácil. Crer é muito fácil. A dificuldade é ser discípulo. É você submeter à vontade do mestre. E aí que está o difícil. Como a Bíblia nos ensina, que até o mal crê. Crê mais do que você do que eu, inclusive. Mas a questão aqui, gente, é nós entendemos que nós precisamos ir além. E C.S. Lewis, ele, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, um belo livro também, inclusive. Se você está esse ano, você quer ler alguns livros bons, eu deixo esse aqui como referência para você ler e para você poder aprofundar. C.S. Lewis, nesse livro, ele vai enfatizar que a fé cristã não é algo que se resume a rituais e costumes, mas em um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Então, ele faz uma comparação muito interessante. Ele compara uma casa. Ele compara uma casa onde muitos preferem ficar no hall de entrada. E eles ficam satisfeitos com aquilo ali. Enquanto Deus nos chama para explorar cada cômodo, mergulhar no coração de Deus significa não se contentar com uma fé rasa, mas desejá-lo verdadeiramente. Sabe, quando a gente sai de casa, pense na sua casa, pense ali na área. Quando a pessoa chega na sua casa, tem aquela área, tem aquela recepçãozinha. Imagine que Deus é a sua casa e você vive constantemente naquela área. Naquela área, quando bate sol, pega em você, quando chove, no vento, chove em você. Você não sabe que lá para dentro tem outras coisas. Dentro da casa tem um belo quarto, uma bela cozinha. Lá vai ter vários eletrodomésticos. E você só vai conhecer se você entrar lá dentro. C.S. Lewis, ele usa esse exemplo para nos ensinar sobre essa busca dessa profundidade na espiritualidade. Mas não só C.S. Lewis que fala isso. Lá em Jeremias, capítulo 33, lá vai nos trazer uma dimensão da espiritualidade que eu quero ler com você nessa noite. Jeremias, capítulo 33. Do versículo 1 a 5, diz assim o texto. Se você tiver no seu celular, pode abrir, anote ele aí. Eu quero desafiar você nessa semana, você ter seu tempo de devocional nesse texto, tá bom? Jeremias 33, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim o texto. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou e afirmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada, na luta contra os babilônios. Eles ficarão cheios de cadáveres dos homens, que matarei no seu furor. Esconderei dessa cidade, ocultarei dessa cidade o meu rosto, por causa da sua maldade. O texto parece que é duro, esse texto, né? Mas é importante você entender o contexto de tudo isso aqui. Se você lembrar, Jeremias, ele é um profeta e ele é conhecido como um profeta chorão. Já ouviu isso aqui? Já ouviu esse termo? Jeremias?
O profeta chorou, por quê? Jeremias está no momento onde o povo de Judá, ele profetiza nessa época, e nesse momento o povo de Judá, ele estava no meio de duas grandes potências, o Egito e a Babilônia. E o Egito e a Babilônia, eles ficavam nessa, querem guerrear, não querem, vou te pegar, não quero você, ficava nesse, e no meio estava Judá. Só que Judá, ele fazia algumas vezes alguns acordos com o Egito, se tornando assim amigo do Egito. E ao se tornar amigo do Egito, o povo de Judá acabava vivenciando algumas práticas do povo do Egito. Então começaram a adorar outros deuses, começavam a deixar de lado os órfãos, as viúvas, e aí se perdia aquilo que Deus deixou para o povo dele. Então Jeremias vem nessa época e vem dizer o seguinte: olha, sai daí, gente, se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, a Babilônia que está do lado vai atacar vocês e vai fazer vocês escravos. Porém o povo não quis ouvir Jeremias. O povo zombava de Jeremias. O povo nem ligava para Jeremias. E Jeremias então ficava triste, bravo. Às vezes estava com Deus, esse povo não me ouve, Deus. Eu falo, esse povo não me ouve. Me mata então, Deus. Não tem jeito. E Jeremias chorava para Deus, porque o povo não ouvia. Nesse contexto, nós vamos chegar no capítulo 33. E o 33, ele está localizado numa seção que a teologia vai chamar do livro da consolação, onde Deus começa a falar para o povo sobre a restauração do povo. E Jeremias, então, aqui nesse momento, ele vai dizer isso, que Deus promete a restauração e a esperança do povo de Judá após o exílio. E aqui então nós vamos perceber que no verso do capítulo 32, Jeremias já havia profetizado isso. Ele profetizou que Jerusalém ia cair, mas que Deus ia restaurar posteriormente. E no 33, Deus reafirma essa promessa. Por isso que o texto diz que pela segunda vez o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, porque Deus já tinha falado com ele. Muito bem. A partir desse contexto que eu trago para você, eu destaco que Deus fala para Jeremias, para falar para o povo: clame a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Versículo 3. Percebam que Deus, ele faz um pedido ao povo: clame a mim, fale comigo, diga as suas demandas, diga as suas lutas, e eu vou responder vocês. Mas perceba que Deus não diz que vai responder somente, mas Deus vai responder, e Deus vai dizer o que, gente? Coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quando eu leio esse texto, primeiro eu entendo que o que é coisas insondáveis? Coisas que ninguém teve acesso, coisa que é impossível até o ser humano imaginar. Deus diz que Ele tem coisas a revelar para o povo e a fazer para o povo que você jamais imaginou. Eu jamais imaginei. E você sabe, eu lembro de um texto lá no Novo Testamento, quando Jesus disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o quê? O que Deus preparou para aqueles que o amam. A Bíblia está repleta de
indicações de Deus de que Ele tem coisas dentro dele que Ele quer revelar para os seus filhos que você jamais imaginou ouvir, que eu e você jamais imaginamos ver. Só que para fazer isso, para vivenciar essa profundidade, para vivenciar essa experiência, precisamos mergulhar no coração de Deus. Clame a mim, diz o Senhor. Amém? Então eu quero deixar uma verdade para você, baseado nisso, para você olhar no teu coração. Que precisamos aprender a mergulhar na profundidade de Deus, para compreender o que Ele nos diz, seja em tempo de paz ou de caos, a fim de vivermos a transformação que Ele deseja realizar em nós, capacitando-nos a discernir verdades profundas. Então, por que é importante essa ação do ser humano em relação a Deus? Mergulhar no coração de Deus, para compreender o que Ele diz, seja em tempos de luta, em tempos de paz, para que possamos vivenciar a transformação que Ele tem para você e para mim. E ao fazer isso, Ele vai dizer e realizar em nós, e nos capacita para entender essas verdades profundas, coisas que nós não entendemos. Como é possível entender um Deus que entrega o seu Filho numa cruz para morrer? Como entender isso? São coisas que partem de Deus, de um Deus que tem o controle da sua vida, da minha vida, da nossa história nas tuas mãos. E aqui, gente, está uma espiritualidade profunda. Quando eu reconheço que a minha vida, e toda a minha vida, não é só metade, tá, gente? Porque às vezes nós entregamos só 5% da nossa vida, não entregamos tudo, não. Aqui está um desafio para você e para mim. Entregar tudo. Tudo. Quando entendemos que tudo está nas mãos de Deus. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Compreender o que Ele nos diz. Nós já lemos o versículo número 1. Jeremias ele estava preso no pátio da guarda quando a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez. Aqui primeiro indica essa revelação profética de Jeremias, a repetição do chamado, a repetição da palavra de Deus pela segunda vez. E perceba que Jeremias está no sofrimento, está no contexto de sofrimento do povo. Depois vocês vão ver no versículo 5 que o povo estava pegando as suas casas ali, as suas coisas, e formando barricadas para impedir que o Império Babilônico entrasse na sua vida, na sua casa, ali na cidade. Então estava um tempo de caos, mas Deus estava falando com Jeremias, mesmo em tempo de sofrimento. E Jeremias estava preso. Como não bastasse o seu povo fazendo isso, Jeremias estava preso. E aí simboliza então que Jerusalém ela ia cair. Mas mesmo diante dessa opressão da Babilônia, e mesmo diante da prisão de Jeremias, Deus está falando com ele. E quantas vezes você olhou para a sua vida diante dos seus dilemas, se você está vivendo, ou que você já viveu, ou que você vive, ou que vai viver? E às vezes a impressão que dá é que Deus está longe de tudo. Deus sabe, Deus está perto. Deus está falando, Deus quer falar. Aprofundar-se na direção de Deus nesse tempo tem se tornado cada dia mais difícil, devido aos numerosos focos que criamos em nossa vida. A falta de paciência, a ansiedade e ao desejo de controlar tudo.
Isso torna a compreensão ainda mais desafiadora para você e para mim. É como assistir um filme, em vários momentos, em fragmentos. Você já pegou lá no Netflix, começa a assistir um filme. Aí quando começa a ficar bom o filme, você troca de filme. Aí começa a assistir de novo, assiste lá os seus 20 minutinhos, troca de filme. Mais 20, troca de filme. Você nunca vai compreender o que é a história. Você nunca vai entender a história. E a nossa vida, muitas vezes, nossa compreensão de Deus está assim. Nós não focamos naquilo que Deus quer que você foque. Nós ficamos levados como um vento de um lado para o outro. E seja em tempos difíceis ou desafiadores, precisamos manter o foco em discernir o propósito de Deus, buscando tempo, intimidade, submetendo-nos com humildade e refletindo com sabedoria. Foco, gente. O primeiro desafio para você e para mim é foco. Jeremias podia perder o foco, estava preso. Jeremias podia se esquecer de Deus, daquele que chamou ele, mas ele manteve o foco, falando com Deus. Lembra o texto que eu li agora aqui, o texto de Pedro? Perceba, o mar revolto, Pedro ali, Pedro está focado em quem? Jesus. Pedro ouve Jesus, Pedro olha para Jesus, e Pedro ouve Jesus, e Pedro desce do barco e vai até Jesus, quando ele tira o olho, quando ele perde o foco, vai desmoronar. E muita coisa talvez que a gente esteja vivendo na nossa história, talvez nós perdemos o foco de Deus em algum momento da história, sabia? Nós perdemos o foco de Deus em algum momento da vida. E em nome de Jesus, eu queria que a minha oração é que você volte para o foco. Em nome de Jesus. Talvez em algum momento você perdeu esse foco na sua história, na sua vida. E pode ter N motivos. Mas a minha oração é que hoje, com essa palavra de Deus no seu coração, você possa voltar ao foco principal. Em nome de Jesus. Amém? Compreender o que Ele nos diz. Focar, ter foco. Viver a transformação que Ele deseja realizar em nós. Verso 12, assim diz o Senhor que fez isso na terra, o Senhor que formou e afirmou, o seu nome é o Senhor. Deus enfatiza que Ele é soberano. Assim diz o Senhor que fez a terra, isso é, Ele é o soberano sobre os eventos que estão acontecendo. O Senhor forma, estabelece, Ele firma, isto é, a palavra formar aqui, no hebraico, yassar, lembra que é a mesma palavra lá em Gênesis 2,7, onde diz Deus formou o homem. É a mesma ideia de formar algo. Isso sugere então que mesmo em meio à destruição que o povo está vivendo, Deus está moldando um novo futuro para o seu povo. O texto diz o seguinte, que olha, que mesmo o Senhor dizendo que mesmo naquele caos que estava vivendo aquele povo, Ele está estabelecendo algo, Ele está formando algo. Agora olhe para a sua vida e pense comigo. Aprofundar-se na direção de Deus é considerar que o pecado, primeiro, considere que o pecado nos mergulhou no caos, tornando nossas vidas sem propósito e gerando atitudes negativas e inimagináveis. Nós precisamos ser transformados por Ele, e isso exigirá uma profunda quebra do nosso ego para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso implica considerar e estar aberto para remover os falsos deuses e o lixo que carregamos em nossa vida. E quando você não reconhecer, gente, que o pecado transformou a sua e a minha vida num caos, vai ser difícil entender a ação de Deus. Tristezas,
medos, ansiedade, preocupações, doenças. Tudo isso é derivado do pecado, que entrou na humanidade. E aí vem Jesus e nos dá a esperança de que se você está em Jesus, não é que você está imune a isso, mas você vai aprender a passar por esse momento, pelas fases. Porque o pecado trouxe caos para a nossa vida. Destruição, violência, não é? Desavenças, o ego muito alto. Tudo isso é o caos do pecado em nossa vida. Então nós precisamos, primeiro, nos permitir ser quebrado por Deus. Ser quebrado por Deus. E entender que eu e você, nós não somos a última bolacha do pacote. Amém, André? Por mais que a gente fez uma traquinha de vez em quando, mas não é, tá? Nós não somos. Então, olhe para Deus e Deus quebra o meu coração, Deus. Quebra o meu ego. Tenhamos humildade para que possamos então experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus e permitir que Ele remova de nós os nossos deuses do nosso coração. Eu já citei esse outro livro aqui, que é um livro também que eu digo para você ler, Falsos Deuses, Tim Keller. O Deus do poder, o Deus da fama, o Deus do dinheiro e outros diversos deuses que nós criamos em nosso dia a dia e que nós carregamos, nós achamos. Porque o que é o Deus da nossa vida, gente? É quando Deus pede que você, como lá o jovem rico, olha, e aqui não é questão financeira, tá, gente? Eu estou dando um exemplo. Você cumpre todos os mandamentos, e você faz tudo isso, pô, bacana, legal. Mas você quer ser perfeito? Arranca o Deus da sua vida, esses deuses, e segue. Vende tudo e segue. O Deus daquele menino, talvez, era o dinheiro. Mas talvez o seu Deus não seja o dinheiro. Talvez o seu Deus seja o ego. Talvez o seu Deus, sabe o que é? Talvez o seu Deus seja uma mágoa que você carrega. Mágoa se transforma em Deus. Mágoa se transforma em Deus. Talvez o Deus que você carrega, o Deus que você está formando no seu coração, talvez seja falta de perdão. Quais são os lixos? Em nome de Jesus, que nessa noite você possa se permitir ser transformado por Deus. Amém? E quando nós compreendemos o que Ele nos diz, passamos pela transformação, nós então somos capacitados a discernir verdades profundas. Clame a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Eu queria saber isso. Eu queria conhecer essas coisas insondáveis. Deve ser muito bom. Porque o que Deus já revela assim para nós já é fantástico, né? Imagine essas coisas insondáveis e grandiosas. E aqui, primeiro, o texto vai nos dizer sobre o chamado à oração, a necessidade de buscar a Deus em tempos de crise. Lembre que estão em crise, gente. O povo está em crise, Jeremias está em crise. Lembre disso. E Deus garante então que Ele vai ouvir. E não somente ouvir, mas responder. Que contrasta com a rebeldia do povo, porque o povo não ouvia Deus. O povo não queria ouvir Jeremias como profeta de Deus. O povo estava rebelde. Mas Deus contrasta dizendo: olha, se vocês clamarem, eu vou te responder. Eu vou te ouvir. Ele vai anunciar grandes coisas. E aqui o termo basur, que é firmes, que é ocultas, inacessíveis.
O termo aqui revela que essa profundidade que estava além da compreensão humana. É aquela ideia de você estar com aqueles memes, com aquelas exemplos de WhatsApp, de Facebook, está lá a imagem, né? O cara assim, acabou a estrada e é um precipício. Ou você atrás de você está vindo alguém para te pegar, ou você pula, ou você morre. E aí você não tem o que fazer mais. É essa ideia daquilo que é insondável e grandioso, é aquilo que você nem imagina. Aqui eu quero, me permita traduzir isso por milagre. Aqui é um milagre. Coisas insondáveis e grandiosas. Alguém imaginava, quando Jesus na cruz, morto, imaginava que no domingo Maria chegaria do túmulo e lá estava vazio? É inimaginável. É inimaginável. É isso que Deus quer falar para os seus filhos. E Deus fala isso para os seus filhos. E quem é os filhos e as filhas de Deus? É você. Sou eu. Amém? O resultado de se aprofundar na direção de Deus é ter a certeza que Ele nos ouve. E a alegria, acompanhada da responsabilidade de saber que Ele está falando. E não apenas aquilo que queremos ouvir, mas também verdades que vão além da nossa compreensão humana. Por isso, então, gente, o convite é confiar e responder ao chamado de Deus para a nossa vida com um firme sim. É responder esse chamado de Deus, sim, Deus. Eu quero viver isso. Eu preciso viver isso. Lembre-se, isso não quer dizer que você vai estar imune aos problemas, não é isso. Mas você vai ter um local que vai se tornar o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da adversidade. Que em nome de Jesus, Deus possa revelar para você as verdades profundas dele. Em nome de Jesus. Mas para você viver isso, não esqueça que você precisa, nós precisamos chegar até Ele, clamar a Ele. Ele vai responder. Ele já disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso. Eu quero concluir então, gente, pensando com você o seguinte: o versículo número 4 e 5 vai falar de que o povo estava ali criando barricadas com medo dos soldados babilônicos. O povo estava ali naquele desespero, na falta de rumo. E Deus então faz esse chamado para o povo. Deus, ao ver a situação, Deus fala, como Deus faz um chamado para o povo. Esse chamado então vai nos ensinar que a desobediência levou aquele povo ao caos, ao ponto de usar suas próprias casas como barricadas para conter o avanço dos soldados babilônicos. Talvez na nossa vida também esteja em desordem hoje, e o desespero somado à falta de direção esteja em nós nos fazendo levar atitudes impensáveis. No entanto, Deus faz um chamado, reacendendo no coração do povo a verdade de que somente perto dele podemos enfrentar situações com esperança. Então, gente, talvez olhe para a sua vida hoje, olha aqui para mim, e a sua vida esteja um caos, desordem, desespero, e só você tudo isso, a falta de direção. Eu não sei o que fazer, Deus. Não sei o que fazer. E o problema é que se nós dermos ouvido a tudo isso, se nós focarmos somente nisso, isso vai nos levar a tomar atitudes. E muitas vezes atitudes que são impensáveis, coisas que são assim, inimagináveis. É como alguém no desespero, por exemplo, alguém que
olha para sua casa e não tem o que comer, não tem o que fazer, e nós já ouvimos falar histórias assim, e a mãe vem, pega os seus filhos e vende os seus filhos para colocar coisa em casa para comer. O desespero fez ela fazer isso. No ato de desespero, nós acabamos fazendo coisas inimagináveis. Mas, versículo 6 diz assim, ouça: todavia, Deus dizendo, trarei restauração e cura para ela, para o povo. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu o purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Assim diz o Senhor para o povo. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero. Pense essa citação de Henry Nouwen no livro A Volta do Filho Pródigo. Ele vai descrever nossa jornada pessoal de aprofundamento espiritual ao entender que Deus não deseja apenas servos ou seguidores, mas filhos que desfrutam da sua presença. Filhos que desfrutam da tua presença. E ele vai ensinar então que a profundidade espiritual acontece quando abandonamos, presta atenção aqui, quando abandonamos a postura de meros espectadores da fé e nos lançamos na confiança plena de que Deus nos ama e nos transforma. Amém? Deus não quer espectadores. Deus não quer espectadores. Deus quer filhos. Filhos. Assim como o Samuelzinho, quando eu estou lá deitado no sofá, ele pula no meu colo. Já está grandinho, está fortinho, já pesado. Mas desfruta do colo. Assim como o seu filho faz isso com você, desfruta do seu colo, você abraça, você beija. Assim como a sua filha, essa é o desejo de Deus para você. Mergulhar no coração de Deus é você deleitar em Deus. E quando você deleita em Deus, você aquieta a sua alma. Quando você deleita em Deus, você aquieta a sua alma. E talvez hoje a sua alma está aflita. E talvez você está aflito. Talvez você está aflito. O caos do teu coração, as demandas, deixa você aflito ou aflita. Talvez você está assim hoje. É por isso que você está aqui. Porque hoje Deus diz para você: aquieta a sua alma. Saiba que eu sou teu Deus. Você é minha filha, você é meu filho. Feche teus olhos. É muito bom compartilhar com vocês as boas novas do Evangelho. Aqui é o pastor Wagner, pastor aqui da IPI Vida. E você acabou de assistir mais uma mensagem do nosso culto de celebração. E se você foi tocado por Deus, se o Espírito Santo falou ao teu coração a partir desta mensagem, eu lhe convido a vir nos conhecer, vir nos fazer uma visita. Tenho certeza, será muito bem recebido. Mas caso você more longe e você gostou da mensagem, eu desafio você então a assistir as outras mensagens, as outras playlists deste canal, do nosso canal, tá bom? Aproveite, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vai lá no nosso Instagram, @IPIVida, e também nos segue lá. Que Deus te abençoe, que Deus continue transformando você, trazendo para você uma jornada de fé e esperança. Um grande abraço.